Olá pessoal, boa noite. Bom, hoje eu vou tentar atender alguns pedidos que me fizeram nos comentários dos primeiros vídeos e vou falar sobre engenharia química e o setor de alimentos. Ah, mas tem engenharia de alimentos para isso? Também tem o curso de ciência dos alimentos? Tá, mas e daí? Tem engenheiro químico que trabalha nessa área sim com muito orgulho e muito conhecimento. Basta gostar disso. Ah, mas e a concorrência? Tá, até aí engenheiro químico que quer trabalhar na área administrativa concorre com quem fez administração, ou engenharia de produção, ou até mesmo economia. Engenheiro químico que quer ir para a Petrobras concorre vaga com engenheiro de petróleo. E nem por isso a gente fica em desvantagem ou sai perdendo. É uma questão de preparo do profissional. Então, vamos ao que interessa. Quais setores nós podemos trabalhar? Precisamos de especialização? O engenheiro químico, ele possui conhecimentos técnicos essenciais para a preparação de um produto que vai ser comercializado e vendido para milhares de pessoas. Por isso, ele é essencial à indústria de alimentos, porque ele tem conhecimento multidisciplinar. Nós não somos engenheiros de alimentos, realmente. Não temos a especialização deles, também não. Mas a gente é capacitado o suficiente para ingressar nesse ramo e a partir daí nós vamos nos especializando e aumentando o nosso conhecimento nessa área. Então, no setor de alimentos, a gente pode atuar desde a área de projeto da indústria, como no controle e otimização de processos de produção, também na gestão de viabilidade econômica. Nós exercemos um papel fundamental em processos relacionados a transformações físico-químicas da matéria-prima em produto final, podendo também desenvolver novos produtos e atuar no controle de qualidade desses. As empresas que contam com um profissional da nossa área têm muitas vantagens, como as dessas áreas que eu acabei de citar, e também no avanço de biotecnologia, desenvolvimento e padronização de embalagens, que a gente conhece a área de materiais, então muito principalmente a área de polímeros, e também a gente pode garantir o controle ambiental dos rejeitos e efluentes industriais. Então, se você já pensou em trabalhar em grandes indústrias alimentícias, não desanime, tem tudo para dar certo e você se encantar mais ainda por essa área. Quem não ia gostar de trabalhar numa empresa de chocolates ou doces, ou até mesmo de cerveja? Falando em cerveja, sim, ela está nesse ramo também. A cerveja é uma bebida produzida a partir da fermentação de cereais, principalmente a cevada maltada. Também utiliza-se o lúpulo, que é uma substância que torna as cervejas mais frescas devido ao seu amargor natural, e que, por outro lado, também ajuda a conservá-las. Ou seja, as cervejas são feitas com água, cevada maltada, lúpulo e fermentadas por levedura. Existe a adição de outros condimentos, fontes de açúcares, que são muito comuns por sinais. Então vamos especificar. A água corresponde a 90% na composição da cerveja. Dizem que não importa de qual localidade ela venha, porque ela passa por um processo de preparação que transforma essa água em água cervejeira. Felizmente a gente sabe que não é bem assim que acontece, apesar de ser assim que deveria acontecer. Mas, enfim, tem essa tecnologia, que é o que a mídia vende, e ela é aliada a rígidos controles de qualidade, fazendo com que esse líquido seja igual para todo mundo. E esse líquido, essa água cervejeira, pode ser feita por nós engenheiros químicos. Bom, dentre os maltes, o da cevada é o mais frequente e largamente usado devido ao seu alto controle de enzimas. Mas outros cereais maltados ou não maltados também podem ser utilizados, como trigo, arroz, milho, aveia, centeio, por aí vai. Já a introdução do lúpulo é relativamente recente. Acredita-se que tenha sido introduzido apenas há poucas centenas de anos. Você pensa, pô, centenas de anos, mas é que a cerveja é de milhares de anos atrás. Bom, usa-se a flor do lúpulo para acrescentar o gosto amargo e ele equilibra a doçura do malte e produz um efeito antibiótico moderado que favorece a atividade da levedura da cerveja em relação a organismos que não são desejados durante a fermentação. Bom, então, para a gente produzir cerveja, são 3 processos básicos. Primeiro é a mostura, que dura de 2 a 5 horas. Nela a gente extrai os açúcares fermentáveis e outros componentes importantes do malte. Através da moagem do malte e depois mistura com água quente, mais ou menos a 65 graus Celsius, temos esse mosto. Por fim, separa-se o mosto do que restou do malte moído. Esse é lavado com água quente para extrair o máximo possível dos açúcares que restaram. Em seguida vem o segundo processo, que é a fervura. Você ferve o mosto em uma caldeira,
cerca de 1 a 2 horas. E durante a fervura, o lúpulo pode ser adicionado em momentos variados, com a finalidade de conferir o amargor, paladar e aroma que o cervejeiro desejar. No final da fervura, o mosto é separado do lúpulo e resfriado, sendo preparado para a fermentação, que é o nosso último processo. Existem duas mais comuns fermentações. A ale, que é de alta fermentação, dura de 5 a 10 dias a temperaturas entre 16 e 21 graus Celsius. E as fermentações lager, de baixa fermentação, que geralmente são mais longas, com uma fermentação inicial entre 10 e 13 graus Celsius, seguida de um período de maturação a 1 grau Celsius. No final da fermentação, a cerveja é carbonatada e envasada. Lembrando que ela é um pouco mais longa e ela pode durar de dias até semanas. Pronto, agora você já pode chamar os amigos para comemorar e beber, com moderação, é claro. Espero que tenham gostado e até semana que vem. Mudando para biogás. Este é produzido a partir de biomassa e ou fração biodegradável de resíduos, por exemplo, aterros sanitários. Hoje nós vamos focar em engenharia química verde. Sim, isso existe e é só uma adaptação do nome química verde.